Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de maio. Eu coloquei 6 leituras, 6 livros na minha TBR de maio. Infelizmente, eu consegui concluir apenas 5 dessas leituras, porque chegou ali no meio do mês, eu acabei me deparando com leituras que não fluíram tão bem, e outras acabaram me deixando um pouco de ressaca, então eu não consegui dar continuidade e passei alguns dias sem ler, e por isso eu não consegui concluir o livro da tag do mês de maio. Já coloquei na minha TBR de junho, já comecei a ler, tô achando um pouco chato, mas isso é conversa para um próximo vídeo. Antes de eu falar pra vocês quais foram os livros que eu consegui concluir e o que eu achei de cada leitura, já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E pra você se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se ao final desse vídeo você gostar de algum livro que eu indicar aqui e quiser comprar ele no site da Amazon, se eu fizer através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo livro que te interessou. Eu comecei o mês, então, fazendo uma leitura conjunta com duas amigas minhas de Nihil, da Carolina Mancini. Esse aqui é uma novela de horror que ficou gratuita por algum tempo lá na Amazon e nós três tínhamos então no nosso Kindle, a gente resolveu fazer a leitura conjunta. Aqui a gente vai se deparar com um mundo pós-apocalíptico que foi invadido por uma estranha névoa que mata as pessoas que entram em contato com ela. A forma como essa névoa mata as pessoas não é muito agradável. A Caroline, ela narra de uma forma até que bastante gráfica grande parte dessas mortes. E a gente vai acompanhar um grupo de sobreviventes que não estão necessariamente juntos. Cada um tá na sua casa e cada um vai narrar o seu trecho, então eles são divididos por capítulos. E a gente vai ver o ponto de vista, então, de várias pessoas que conseguiram sobreviver se isolando em suas residências e vedando as suas janelas e portas. A gente vai ver muito do que acontece com o ser humano quando ele está em isolamento e ele precisa colocar a sua sobrevivência em primeiro lugar. Muitas dessas pessoas acabam enlouquecendo, comendo seus familiares, saindo para a névoa e se jogando para a morte certa. Muitas dessas pessoas se recusam a comer os seus entes queridos e acabam morrendo de inanição. Então a gente vai ver muita coisa que não é muito agradável de ser lido, mas é interessante você analisar pelo ponto psicológico da coisa. A gente não sabe no início da história o que aconteceu, que essa névoa apareceu. A gente não sabe se é extraterrestre, a gente não sabe se é um apocalipse divino, se é uma bomba que deu muito errado, uma bomba biológica que deu muito errado ou muito certo. A gente só sabe que as pessoas vão morrendo massivamente e a gente vai vendo vários relatos de várias pessoas se lembrando do que estava acontecendo enquanto essa névoa foi aparecendo, foi invadindo as cidades aos poucos. Eu confesso que o meu problema com essa história se deu na parte final dela, onde a Caroline, ela tenta dar meio que uma explicação ali pra névoa e tenta reunir os sobreviventes de alguma forma pra fazer com que eles se ajudem ali. Eu particularmente não gostei da explicação, da forma como isso aconteceu, eu não gostei da resolução do livro. Em seguida, eu peguei para ler O Ceifador, do Neil Schultzman. Esse aqui foi um livro favoritado, 5 estrelas. Eu me apaixonei pela essa história e pela narrativa do autor. Gostei muito dos personagens, gostei muito do universo que o autor desenvolveu. Fiz uma vídeo resenha exclusiva do livro, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Não tem spoilers, podem ficar tranquilos. 99% das resenhas que eu faço aqui pro YouTube não tem spoilers. Se tiver, como é o caso, acho que de uma ou outra, eu sempre aviso antes de começar a falar de coisas mais específicas do livro. Se você não conhece O Ceifador, se você não sabe do que se trata essa história aqui, a gente tem uma utopia, o que é bastante diferente de distopia do que a gente está acostumado. Aqui a gente tem um mundo onde as pessoas não passam mais necessidades, elas basicamente têm acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, ninguém mais passa fome, ninguém mais fica doente, ninguém mais
morre. Por conta disso, é então criado esse grupo que são chamados os ceifadores, que são basicamente seres humanos que têm como dever assassinar, tirar a vida, coletar a vida de pessoas escolhidas aleatoriamente. Essa é a base, é mais ou menos o que dá pra explicar o livro, sem se aprofundar muito pra não deixar esse vídeo muito longo. E se vocês quiserem saber mais detalhes, deem uma conferidinha na minha vídeo resenha. Outro livro que eu gostei muito da leitura, e eu também já fiz vídeo resenha pra ele aqui no canal, foi o Maresi, da autora Maria Turkchanov. Provavelmente eu tô pronunciando errado o nome da autora, eu nem sei porque eu continuo tentando pronunciar esses sobrenomes estranhos aqui, mas tudo bem. Esse aqui é um realismo mágico feminista, eu acho, pelo menos é o que eu entendi da história, porque aqui a gente vai conhecer a Maresi e várias outras alunas da Abadia Vermelha, uma escola exclusiva para meninas que tem como objetivo, então, ensinar meninas nesse mundo medieval extremamente machista e patriarcal. Aqui as garotas, elas vão para essa escola por inúmeros motivos, ou porque as famílias não têm mais como sustentar elas. E eles sabem que lá elas vão ter um abrigo, comida e elas vão ficar a salvo. Outras são enviadas pelos seus familiares porque elas têm a mente mais aguçada, elas são mais inteligentes e mais curiosas, então as famílias entendem que ali é o melhor lugar para desenvolver essa capacidade, essa inteligência delas. E outras acabam chegando ali fugidas das suas famílias, de seus maridos, que acabam abusando fisicamente, psicologicamente, sexualmente delas. Então aqui a gente vai ter garotas muitas vezes com vários traumas diferentes, mas ali elas se sentem acolhidas e seguras. Elas são ensinadas desde história, geografia, natureza, medicina, comida e tudo mais, como plantar, como criar animais. Elas são responsáveis basicamente por todo o alimento que elas comem. E o que elas produzem em grande quantidade, elas trocam por outras coisas que elas não conseguem produzir fora ali da ilha da onde a escola fica. É uma história que eu gostei muito, muito de ter lido. Tem coisas muito gostosas aqui de se ler e outras nem tanto assim. A gente tem um pouquinho de bruxaria, eu diria, uma vez que a escola é devota, então, da deusa Tríplice. Pra quem sabe um pouquinho aí de bruxaria, de Wicca, tá? Sabe do que eu tô falando. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste a minha resenha que você vai entender melhor. E então eu peguei um livro que começou a me atrasar um pouco na leitura. E essa leitura eu comprei esse livro por causa do Edu, do canal Lucky Fictions. Ele falou muito bem dessa história no vídeo resenha que ele fez, tem bastante tempo já, que é A Biblioteca Invisível, da Genevieve Cockman. Eu também já fiz uma vídeo resenha para esse livro aqui, vou deixar nos cards para vocês conferirem. Mas basicamente aqui a gente tem uma biblioteca que fica entre um multiverso. Essa biblioteca ela teria acesso a todas as realidades paralelas existentes, toda a criação de todo mundo, de todo o universo. E os bibliotecários, eles têm como objetivo resgatar livros, obras que são consideradas únicas e raras, mesmo que em vários outros multiversos existam livros minimamente parecidos. Mas quando o livro ele tem um detalhe que o diferencia dos outros, então a biblioteca ela quer pra ela. Então aqui nesse primeiro livro dessa série, a gente vai conhecer e acompanhar a Irene e o Kai, o aprendiz Kai. Eles vão para um mundo repleto de caos, que está dominado pelo caos. O caos seria um poder maligno que é contra o poder da Biblioteca Invisível. E nesse mundo tem tecnologia avançada, tem elfos, tem vampiros, tem lobisomens. E a Irene vai precisar resgatar um exemplar raro dos irmãos Grimm. Eu falei mais sobre essa leitura que eu achei da história na vídeo resenha que eu fiz. Não tem spoilers, mais uma vez, vocês podem conferir tranquilamente. E a última leitura que eu fiz, que eu consegui concluir no mês de maio então, foi uma leitura que me deixou com um pouco de ressaca, mas também me fez perder um pouco a vontade de ler. Foi uma leitura que eu esperava gostar muito, porque eu tinha gostado muito do primeiro livro dessa trilogia, mas esse aqui me deixou um pouco confusa, assim, que foi Ritos de Passagem, da Octavia Butler. Esse aqui é a continuação de Despertar, que eu li ano passado. Tá sendo o meu primeiro contato com a escrita da Octavia.
Eu escuto muita gente falar muito bem de outras séries dela, como Kindred e Parábola do Semeador. Esse aqui eu não escuto tanta gente falar. Eu vi uma vídeo resenha desses livros aqui no canal da Tami do Resenha dos Sonhos, e foi por isso que eu decidi começar por essa leitura. Comecei então os livros, as histórias da Octavia Butler por essas histórias aqui. Como eu falei, eu gostei bastante de Despertar, mas esse livro aqui, ele me deixou num misto de confusão, assim. Em Despertar, a gente vai conhecer a Lilith. A Lilith, ela é escolhida como a primeira ser humano que vai despertar. Por isso que o livro se chama Despertar. E ela será responsável, então, por educar e por liderar um primeiro grupo de seres humanos que vão voltar à Terra. Aqui nessa história, o planeta Terra, ele teria se acabado, ou melhor, os seres humanos acabaram com o planeta Terra. Existiu uma guerra mundial que foi lançado bombas químicas e acabou com toda a vida no planeta. Uma espécie de alienígena chegou bem na hora exata, assim, e conseguiu resgatar alguns sobreviventes que ainda não estavam mortos, que ainda não tinham morrido por causa das bombas. E eles colocaram esses seres humanos numa espécie de dormência, numa espécie de coma. E a Lilith, ela foi escolhida, então, como o primeiro humano, a primeira da sua espécie, a despertar e a liderar, educar e ensinar outros seres humanos para eles voltarem a povoar a Terra. Só que acontece que essa espécie de alienígena, de extraterrestre, eles são muito diferentes, eles são uma coisa muito, muito bizarra. Eles são como se fossem ouriços do mar humanoides. Então eles têm tipo 2 metros de altura, mas eles têm tentáculos cobrindo todo o seu corpo. E todos esses tentáculos, eles são sensitivos. Esses alienígenas, eles não têm olhos, ouvidos, nariz, bocas. Eles se alimentam, eles sentem, eles veem e eles escutam através desses tentáculos. E a Lilith, ela tem, então, muita dificuldade no início ali do primeiro livro para se adaptar à visão desse alienígena, desse ser inteligente, porque ela acha eles extremamente grotescos e tudo mais. Quando ela começa a se acostumar, então, ela vai aprendendo mais sobre a existência desses seres vivos, como é que eles fazem para existir. E ela vai aprendendo que para que o ser humano sobreviva, eles precisam se unir romanticamente, sexualmente a esses alienígenas. E aí que o bicho pega e que o bicho come, porque alguns seres humanos não querem, não conseguem fazer isso. Todo o primeiro livro vai se tratar, então, a respeito dessa adaptação dos seres humanos ao novo planeta Terra e aos alienígenas. Ritos de Passagem, ele não vai mais falar exatamente sobre a Lilith. Aqui a gente vai acompanhar os seres humanos alguns anos depois do acontecimento de Despertar. A gente vai saber o que aconteceu com a Lilith depois dos acontecimentos finais ali do Despertar, mas não é a Lilith quem narra esse livro aqui. E para não dar spoilers para quem ainda não leu e de repente tem interesse de ler, eu vou me abster do resumo desse livro, eu só vou falar do que eu achei. Eu tive muita dificuldade de acompanhar essa leitura, de me interessar por essa leitura, porque aqui a gente vai ver os seres humanos depois deles terem despertado, depois deles terem saído ali da espaçonave dos alienígenas e terem voltado pro planeta Terra. Parece que todo mundo, que todo autor, seja de filme, de série, de livro, que mexe com coisa pós-apocalíptica, que vai contar histórias sobre pós-apocalíptico, ele tem na cabeça dele que os únicos seres humanos capazes de sobreviver a essa desgraça são o pior tipo de ser humano da face da Terra. Então aqui a gente tem novamente um grande grupo formado por pessoas de bem, é claro, mas por pessoas que são um bando de filho da puta, que são um bando de, sabe, aquele pior tipo de ser humano possível. Parece que pegou assim todas as pessoas que são capazes da maior crueldade, foram elas que sobreviveram. Então eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade, de vontade de continuar essa história, até porque o nosso narrador aqui, ele é diferente, não é a Lilith que vai narrar, né, conforme eu falei, ele é diferente. E a gente vai adentrar em outros aspectos dos alienígenas, a gente vai descobrir um pouco mais sobre esses alienígenas e quais são os planos deles
para os seres humanos e para o planeta Terra. Eu confesso que essa foi uma leitura que se arrastou por dias, foi uma leitura que fez com que eu perdesse um pouco a vontade de continuar lendo outras coisas, tanto pelo teor do conteúdo da história também, quanto por ela ser um pouco maçante, um pouco assim, mais complexa de ser lida. Não é uma história que você pode pular parágrafos, porque não é uma história descritiva. Todas as descrições ali, todos os acontecimentos narrados, eles são importantes para você entender mais dos personagens e do que tá acontecendo e do pensamento dele. Então, por isso eu acabei me sentindo um pouco exausta mentalmente quando eu terminei de ler esse livro, e eu acabei perdendo um pouco a vontade de dar continuidade em outras histórias e acabei não conseguindo finalizar o último livro da minha TBR. Então essas foram as leituras, mais do Nihil, né, que foi em e-book, que eu fiz no mês de maio. Mesmo eu não tendo conseguido concluir todas as 6 leituras que eu havia colocado na minha TBR, e mesmo que algumas delas não foram tão agradáveis, assim, 100% falando, mas eu gostei muito de ter entrado nessas histórias. Foram 3 inícios de série e uma continuação. Vê bem, né, onde que a gente vai parar com essa história. Me contem aqui embaixo nos comentários, deixem pra mim se vocês já leram algum desses livros também, se vocês gostaram, se vocês deram já continuidade a essa série, se vocês acham que a série melhora ou piora, qual a opinião de vocês, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante, realmente ajuda muito o canal, e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, até a próxima!